cabeça não para, mas eu na verdade respeitei e eu acho importante diante do que você me explicou. Então eu queria que você explicasse o porquê que nós tomamos essa decisão tão precocemente e o que é esse momento para nós, né? É tão difícil explicar isso porque o brasileiro não compreende, né? Essa necessidade. Nós nunca vivemos esse momento. Na realidade, a humanidade nunca viveu uma situação como essa. Pequenos núcleos de país, de sociedade já viveram. A Europa viveu guerras, né? Então, sabe o que é passar por um período de isolamento. O Brasil nunca passou por isso. O Brasil, na realidade, nunca passou por nenhuma mobilização que não seja política. Nós passamos pelas diretas já, que foi uma mobilização no passado, já passamos pelos cara pintadas, né? Passamos recentemente por essa mobilização da eleição do Bolsonaro. Mas a gente nunca passou por um momento em que a sociedade não tivesse que escolher lados, né? Em que você escolhe a esquerda ou a direita, que você escolhe a ditadura ou a democracia, que você escolhe supostamente entre a corrupção, ninguém escolheria teoricamente, e não ter mais, enfim. É a primeira vez que o Brasil recebe uma intimação divina, e para quem não acredita, então uma intimação de vida para se mobilizar como nação e participar positivamente desse processo. Então no Brasil, e aí são características culturais do brasileiro, né? No Brasil há muita crendice popular, assim, há muita ignorância, e aí a ignorância não no sentido pejorativo, mas a ignorância no sentido do desconhecimento. E o novo, tudo que é novo, as pessoas, o ser humano, ele rechaça, né? Ele não aceita, ele demora a entender. Então eu vejo profissionais de altíssima competência na sua área de atuação, com titulações de mestre, doutor, pós-doutorado, com abordagens absolutamente ignorantes, né? Vejo pessoas desprovidas de cultura, de informação, sem a devida informação sobre o problema. Vejo pessoas que por critérios absolutamente pessoais, por julgamentos pessoais, preferem rechaçar o problema e teorizar, criar teorias da conspiração, de que é uma arma biológica chinesa, e me permita, o vídeo é da Paula, mas eu estou aqui, eu falo o que eu quiser. O imbecil do Nicolás Maduro é uma arma biológica do imperialismo americano. Sabe, são coisas tão loucas que para quem tem a cabeça muito racional assim para esses momentos, que de certa forma me causa uma certa revolta, mas que a idade, não sei se a maturidade, não sou maduro, acho que a vida vai me amadurecer, mas que a maturidade me mantém um pouco mais calmo, porque a vontade é de responder, de escrever no Facebook, Instagram e o que quer que seja. Só que eu acho que se nós como família, nós como profissionais, nós como indivíduo, não podemos mudar o mundo, que a gente mude o nosso próprio mundo. Nós estamos fazendo o nosso papel à sociedade, estamos nos isolando. Esse vírus não tem gravidade nos sintomas para a grande maioria esmagadora das pessoas, né? E aí vem o primeiro problema. A maioria das pessoas pensa, se eu não tenho problemas sintomáticos a mim, eu não vou me preocupar com isso. Esse é uma das situações. Só que o problema é que é a primeira vez que a humanidade está sendo contaminada por esse vírus. E aí, mais uma vez, não importa se é uma arma imperialista do governo americano, se é uma arma biológica da China para dizimar o Ocidente,
não importa o que seja. Neste momento, a ação tem que ser imediata de cada indivíduo, de cada ser humano, né? Só há uma forma de controlar o crescimento exponencial do contágio, é o isolamento social. Isolamento social não é tirar férias, não é usar esse momento em que você não precisa comparecer ao seu trabalho para passear no parque, para ir para a academia, para ir para o shopping, para visitar os amigos ou parentes que você não via ou que você está com saudade. Não é reunir amigos. Isolamento social é isolamento dentro da sua residência. É a única maneira que você tem de controlar o contágio, a aceleração desse contágio, porque todos nós seremos contaminados. A questão é que, como é a primeira vez do contágio desse vírus no país, na humanidade, todos serão contaminados, só que todos serão contaminados de uma vez só. Então a maioria que não tem sintomas graves passa por isso sem problemas. O problema é a minoria que faz parte do grupo de risco, ela é contaminada toda de uma só vez. E toda de uma só vez ela precisa de atendimento médico, atendimento hospitalar. E essa doença, especificamente essa virose, nos pacientes, nos indivíduos de alto risco, eles necessitam de internação com ventilação artificial. E nenhum serviço público de saúde no mundo está preparado para isso. O Japão, que é o melhor serviço público em termos quantitativos do mundo, tem 1% de leitos quando se compara com a população. Ou seja, se a população inteira do Japão se contaminar, 1% tem cama para deitar. Só que o contágio nos grupos de alto risco é maior do que 1% da população. Então, as pessoas terão que escolher quem vai viver e morrer. E, infelizmente, é o que a Itália está fazendo. Parece uma novela dramática, uma catástrofe literária. Não é. Para quem não conhece o povo italiano, para quem não conhece ninguém na Itália, para quem não tem amigo lá, busque informações. Infelizmente, o povo italiano hoje, por exatamente ter o mesmo padrão comportamental do brasileiro, que não foi ao isolamento e foi às ruas para se divertir, para tirar folga, para aproveitar, em menos de 20 dias a Itália implodiu o sistema de saúde. Hoje a Itália escolhe quem vive e quem morre. Os mais idosos estão sendo deixados a morrer. Então a situação é muito grave, não dos sintomas, mas da participação da sociedade nesse processo. Quem não quiser, não participe. É uma adesão pessoal. Mas é uma decisão. Eu escrevi hoje a gente reuniu para fazer uma redação sobre o assunto, eu e os meninos, e o Rafael era o avaliador, né? Mas há muito tempo eu não escrevi uma redação, e eu acho que se fosse no Enem eu ia sair bem, né? Você acha que eu ia tirar 8? Depende do avaliador. Mas na verdade eu penso que é uma escolha muito mais pelo coração do que pela ambição, né? Porque quem continua trabalhando, está trabalhando com o objetivo de não ter prejuízo financeiro. Mas esse prejuízo de vida é muito maior. Então, essa decisão tem que ser pelo coração. Deixa a ambição de lado nesse momento, porque quando você está afetando um todo. Então, essa decisão de se isolar é uma decisão que deve ser feita em cada família, em cada pessoa, e a gente já percebe hoje que a grande maioria, ou quase a totalidade, está fazendo esse isolamento, e é isso que a gente busca. Ou não? Não. Não é quase a totalidade? Não, é poucos, né? É a minoria da minoria. Esse pensamento continua sendo poético da sua parte, por sua característica. O meu pensamento, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista. Eu sou otimista. Esse é o seu problema, talvez, nesse ponto. O excesso de otimismo vai te matar e o excesso de negativismo vai matar também. A Paula hoje pela manhã me perguntou, mas por que nós estamos nos isolando se muita gente não está? Nós estamos fazendo isso pelos outros? É com isso que os dados estatísticos contam. A maioria não fará,
mas os poucos que fizerem vão ajudar a maioria. E se você não está preocupado contigo, alguém próximo a você vai precisar de atendimento. E quando eu digo alguém próximo, pode ser alguém que você ama. Pode ser seu pai, pode ser seu avô, pode ser o seu marido, sua esposa, pode ser seu filho com asma, pode ser alguém que você goste, que você pense que não vai precisar. E essa pessoa pode precisar. E se precisar, não terá possibilidade de ser atendido. E aí morrerá. Entendam, é matemática a situação. O vírus não tem gravidade de sintomas, a maioria das pessoas. Mas matematicamente a minoria que precisa de atendimento será toda colapsada de um mesmo momento e não terá possibilidade de ser atendida. É o que a Itália está vivendo. A primeira morte na Itália, se não me falha a memória, foi 20 de fevereiro. Dia 21 de fevereiro, o governo pediu para a sociedade se isolar. A sociedade não se isolou em 20 de fevereiro. Não temos nem um mês. A Itália está em colapso total. Eu tenho amigos lá. A odontologia me deu a oportunidade de fazer grandes amigos em muitos lugares. As palavras nas mensagens de voz, o olhar nas ligações por vídeo, ou as palavras escritas são de uma tristeza de cortar o peito. A responsabilidade é individual. Cada ser humano terá a oportunidade de comprovar se o egoísmo será maior do que a participação. Todos terão prejuízo financeiro. O Brasil terá prejuízo financeiro, os governos estaduais, as pessoas, os indivíduos, todos. A questão é que as sequelas, as máculas, a dor que permanecerá de uma sociedade que não se uniu em prol de uma única ação, ela vai permanecer por resto da vida. O brasileiro precisa se atentar para isso. O brasileiro precisa mudar padrões comportamentais e culturais e entender a importância desse momento.